Então, um bom dia a todos, graça e paz, sejam todos bem-vindos à nossa Bom dia, graças a Deus. igrejinha online, Bom nossa dia. igreja online. E dando continuidade ao nosso estudo, que tem a série Doutrinas, né, estamos revendo alguns assuntos que às vezes fica esquecido, né? Então a gente sempre tem que estar revendo isso. E hoje nós vamos ter uma mensagem muito importante e uma mensagem oportuna para o tempo solene que vivemos, que é sobre as 3 mensagens angélicas. Quem ainda não sabe, vai saber hoje quais são essas 3 mensagens. Quem já sabe, vai revisar, né, esse assunto. E conosco está o missionário Fabrício Fontinelli. Obrigado, irmão Fabrício, por aceitar nosso convite novamente aqui conosco. Fabrício, ele é também diretor missionário da região sul, aqui da ASPA. E eu passo para ele a palavra. Bom dia, irmã Alexandra. Bom dia a todos que nesse momento Bom dia. me ouve. Bom dia. É motivo de gratidão Graça e paz. estar aqui com vocês, né, para estudar a palavra de Deus, para deixar que Ele fale conosco através da sua mensagem. E como a irmã Alexandra já mencionou, as 3 mensagens angélicas. Para a gente compreender o que significa a palavra angélica, por que essa mensagem recebeu este nome, né, de mensagens angélicas. A palavra angélica, ela significa puro como um anjo, e no grego, angelos, né, significa um mensageiro celestial, mas não Deus. Ou seja, um ser humano, né, que recebeu uma mensagem do céu, mas ele não é Deus, ele é simplesmente um mensageiro, é simplesmente um transmissor, um escolhido da parte de Deus e consagrado para transmitir essa mensagem, ou uma mensagem. E na profecia, quando encontramos a palavra anjo, na profecia, significa mensageiro. Acompanhe comigo o texto de Mateus, no capítulo 11 e o Mas eu não versículo estou 10. ouvindo, não. Irmã Alexandra, está me ouvindo bem? Sim, Eu me estou ouvindo escuto. bem. Irmã, aumente o seu volume. Aqui está perfeito. Ok, então vamos prosseguir. Também está perfeito. O texto de Mateus, capítulo 11, versículo 10, diz assim, fazendo uma ênfase a respeito de João Batista. O texto nos diz, porque este é aquele de quem está escrito, eis que diante de ti, diante da tua face, envio o meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho. Talvez na sua tradução fala já direto, envio o meu mensageiro. Mas aqui está se referindo a uma pessoa, a um anjo, né? No caso João Batista, é uma linguagem figurada, essa palavra anjo, fazendo uma referência ao seu importante trabalho, à sua importante tarefa que precisaria ser desenvolvida preparando o caminho de Jesus. Um outro texto também, Malaquias, no capítulo 2 e o versículo 7, nos leva a essa mesma linha de raciocínio, falando de um mensageiro, mas referindo como anjo de Deus. Então vimos que na profecia, quando nós encontramos a palavra anjo, né, se refere a um mensageiro. O texto que foi mencionado aqui pela irmã Alexandra, Apocalipse capítulo 14, versículo 6, e vi outro anjo, ou seja, o mensageiro, voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos habitantes da terra e a cada tribo, línguas e povos, dizendo em alta voz, teme a Deus e dar-lhe glória, porque é chegado a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Então, vimos que esta é a primeira mensagem angélica, e nessa mensagem encontramos advertências. Só para mais esclarecimento,
todas as mensagens angélicas, tanto a primeira, a segunda e a terceira, são mensagens de advertências, mensagens que nos chamam a atenção para determinados acontecimentos. E aqui, o primeiro anjo, né, ele tem a sua pessoa, e quem é essa pessoa? Foi Guilherme Miller. Guilherme Miller representando o primeiro anjo. Ele iniciou a sua mensagem no ano 1833 e foi até 1844. Então vemos aqui que este anjo, né, esse mensageiro, Guilherme Miller, proclamando a primeira mensagem angélica, ou a primeira mensagem pura que veio do céu, 10 anos de ministério pregando ali a sua, fazendo a sua missão. E Guilherme Miller, juntamente com os seus cooperadores, eles foram os escolhidos de Deus para anunciar ao povo, né, aos habitantes da terra, esta mensagem. E quando diz voando pelo meio do céu, isso significa uma rapidez, significa a velocidade pela qual o evangelho estaria sendo anunciado. E Guilherme Miller, mesmo vivendo em um período que não tinha tanta... os meios de transportes não eram assim velozes como os de hoje, mas mesmo em carruagem ou amontado em animais, ele percorreu, né, várias partes ali do mundo, principalmente na Europa, anunciando o evangelho do reino, o evangelho eterno. Agora, algo também interessante é que a mensagem diz assim: temei a Deus e dá-lhe glória. Este temer, eu já ouvi algumas pessoas interpretando como ter medo, né? Sentir medo de Deus porque Ele é o Todo-Poderoso. Mas não é isso que a mensagem quer nos trazer nesta manhã, né? O texto bíblico se refere a temer a Deus como uma maneira séria de adorá-lo, né? Nós devemos ter seriedade nesta mensagem, naquilo que de fato estamos compreendendo. E quando a Bíblia diz temer a Deus, devemos ser sinceros naquilo que realmente cremos, naquilo que acreditamos. E outro detalhe também que eu vejo interessante nesta primeira mensagem é agora aqui o apelo, né? O chamar a atenção para o juízo. Temer a Deus, porque vinda é a hora do seu juízo. Irmão, nós temos que viver uma vida contrita com Deus, porque de fato estamos diante de um tribunal. Imagine bem como é que você ia se comportar diante de um tribunal. Iria colocar mordaça na boca para não falar a todos os momentos? Ia se comportar da melhor forma possível? Nós estamos vivendo nesse momento, diante do tribunal de Deus. É por isso que a mensagem nos chama a atenção. Temer a Deus, né? Levar a sério essa questão de religião. Levar a sério essa questão de acreditar em Deus. E temer porque estamos diante de um tribunal. Não ter medo, mas estar ao lado do nosso advogado, porque é ele que é capaz de nos livrar. E também nos chama a atenção para a adoração ao verdadeiro Deus. Isso já nos leva lá para o quarto mandamento, né? O Criador do céu, da terra e do mar. Irmãos, nós precisamos adorar a Deus. Talvez você esteja se perguntando nesse momento, não, mas eu não tenho um ídolo para me adorar, né? Para me chamar de Deus e me curvar diante dele. Irmãos, mas tudo aquilo que rouba o tempo que seria dedicado à adoração a Deus, ele se torna um Deus em nossa vida. Talvez seja o aparelho celular, talvez seja, vamos dizer assim, o trabalho, talvez seja a dedicação em construção a uma casa, enfim, aquilo pode se tornar um Deus, a tal ponto que rouba o tempo, né, que deveria ser dedicado a Deus. E quando essa primeira mensagem nos chama a atenção para a adoração a Deus,
ainda faz uma referência. Quem é esse Deus? Quem ele é? É o Criador do céu e da terra. Então só existe um, né? Ele é único e, portanto, devemos dedicar toda a nossa atenção, tempo, né, força física, intelectual e espiritual somente nesta adoração. Quando se refere também à adoração a Deus, está se referindo ao momento de obediência aos 10 mandamentos. Irmãos, precisamos ser obedientes. Uma vez que sendo obediente a Deus, consequentemente, estaremos obedecendo aos seus mandamentos. É impossível obedecer a Deus e pisar a pés ou rejeitar os seus mandamentos. Isso é impossível. A segunda mensagem angélica, se encontra também no livro de Apocalipse, no capítulo 14 e o versículo 8. Diz assim: seguiu o outro anjo, como eu já falei de início, mensageiro, né, dizendo: Babilônia caiu aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira da sua fornicação ou prostituição, de acordo com a sua tradução. Irmãos, agora nós precisamos se atentar para um contexto histórico, né? Por que encontramos essa palavra, caiu Babilônia? Agora, por quê? Né? No livro de Isaías, no capítulo 21, versículo 9, aqui nos faz uma referência de Babilônia, a Babilônia antiga, da cidade de Babilônia, na qual o rei Nabucodonosor, né? E também Jeremias, no capítulo 51, versículos 6 e 7, aqui nos faz uma referência de Babilônia espiritual. Então, assim como Babilônia no passado, né? A cidade de Babilônia, algo formosa, uma cidade esplêndida, maravilhosa, aconchegante, o orgulho das nações. Da mesma forma também, no sentido espiritual, algumas pessoas se gloriam por estar em determinadas comunidades religiosas, né? E isso às vezes se torna o orgulho das nações ou das pessoas. Você faz parte daquela igreja, que bom e tudo mais, né? Então, Babilônia. Palavra Babilônia vem da palavra Babel, que significa confusão. Então, no verão, né, de 1844, no verão de 1844, essa mensagem ela foi anunciada pela primeira vez, e ali quem foi os mensageiros ou os anjos desta profecia foi Carlos Fitt, Samuel Snow, José Raimes e outros cooperadores, né? Após o desapontamento, eu acredito que você conhece um pouco da história, após o desapontamento ali da pregação, da destruição desta terra, né, na qual Guilherme Miller apontava lá o texto de Daniel 8,14, né, a purificação do santuário. Então ele acreditava que era essa terra que seria purificada com fogo. Mas houve ali um desapontamento baseado nesta mensagem, né, uma mensagem específica, não a mensagem dos anjos, das 3 mensagens ali na sequência dos anjos de Apocalipse. Mas após este desapontamento, né, os menos de uma dúzia permaneceram fiéis e ali começaram a proclamar essa segunda mensagem, chamando a atenção do povo para a queda de Babilônia. Como eu já disse, Babilônia significa confusão, e no livro O Grande Conflito, na página 389, diz assim: a mensagem do segundo anjo de Apocalipse 14 foi primeiramente pregada no verão de 1844 e teve naquele tempo uma aplicação mais direta às igrejas dos Estados Unidos da América, onde a advertência do anjo tinha sido mais amplamente proclamada e em geral rejeitada. Por que assim teve essa exclusividade, né?
primeiramente sendo pregado ali nos Estados Unidos da América. Porque a mensagem do primeiro anjo, a mensagem também de Daniel 8,14, ela foi amplamente pregada nesta região e foi, em geral, rejeitado logo após ali o desapontamento. Portanto, era motivo de escárnio para as pessoas, né, para, vamos dizer assim, os babilônicos espirituais, estarem ali apontando Guilherme Mille como um falso mensageiro. E o segundo anjo veio para desmascarar, então, essas pessoas que usava com desdém para com Guilherme Mille, para com a primeira mensagem. E essas pessoas, elas criaram uma confusão de interpretação bíblica. Por isso que disse que caiu Babilônia. Babilônia caiu no sentido espiritual, né? Aqui nesse aspecto, em gerar uma confusão no sentido espiritual, a tal ponto de distorcer a palavra de Deus e fazendo com que as suas interpretações fossem de forma humana, de acordo com aquilo que eles de fato queriam que realmente fosse. Então vemos que quando estes cooperadores, Carlos Fitch, Samuel Snow, José Raimes e outros mais, eles começaram então proclamar essa mensagem, falando para o povo que aquelas interpretações eram de fato humanas, né? Não tinham fundamentos bíblicos e que eles precisavam sair dessa linha de raciocínio, né? E aderir ao conhecimento bíblico, porque a Bíblia por si mesma se responde. É isso que a mensagem do segundo anjo nos chama a atenção, chamou a atenção do povo no passado e chama a nossa atenção hoje. Irmãos, agora algo interessante, por que mensagens como essa foi aplicada no passado e queremos aplicá-la novamente hoje no presente e ainda continuaremos aplicando ela no futuro? Por que ela tem o seu lugar no passado, presente e futuro? Irmãos, porque essas mensagens elas precisam ser anunciadas constantemente. Lembrando, a primeira nos chama a atenção para o julgamento. Estamos vivendo nesses dias de julgamento? Estamos. Então a mensagem é válida. Será se hoje também, nossos dias, existe pessoas dentro da Babilônia espiritual? Existe pessoas que estão ali envolvidas em confusão de interpretações bíblicas, a tal ponto de fazer desdém da mensagem verdadeira de Deus, da mensagem bíblica, da mensagem pura. Portanto, nós, como mensageiros ou anjos, também precisamos dar essa mensagem para que essas pessoas, de fato, venham compreender que elas estão vivendo também em meio à Babilônia, em meio à confusão. E elas precisam sair, porque já caíram, né? Elas estão caídas. Mas será, irmão, que elas ainda vão se erguer? Nós não temos profecia de um erguimento dessas Babilônias. Nós não temos. Temos profecia para que, pedindo, na realidade, para que elas saiam, né? O povo saia dessas Babilônias. Ou seja, conjunto religiosos, comunidades religiosas que usam interpretações humanas para a Bíblia. Não deixa que ela mesma por si mesma se interpreta, né? Confusão religiosa. Um diz uma coisa, outro diz outra. Mas o povo de Deus, né? O povo, os mensageiros de Deus, os anjos de Deus, eles falam todos a mesma coisa, né? Baseado naquilo que a Bíblia nos revela. Agora, o versículo 9 do mesmo capítulo, né? Versículo 9 do mesmo capítulo 14 de Apocalipse, vemos aqui a terceira mensagem. Nos diz assim: seguiu o terceiro anjo dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber sua marca em sua testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramada sem mistura no cálice da sua indignação, e será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro.
A fumaça do seu tormento sobe para sempre. E ele não tem descanso nem de dia e nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem. E quem quer que receber a sua marca ou a marca do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Irmãos, vimos que essa terceira mensagem é uma mensagem, vamos dizer assim, uma mensagem específica para os nossos dias. E essa mensagem, ela iniciou no ano de 1844, ali pelos mensageiros, pelos anjos do Senhor. Irã Edson, José Bates, Tiago White, Ellen White e outros cooperadores. Teve o início nesse período, uma mensagem do momento, né? A mensagem específica para aquele momento. E ainda hoje permanece essa mensagem como uma mensagem para os nossos dias. Porque ela nos chama a atenção, a adoração da imagem, né? O recebimento da sua marca, nos chama a atenção também para deixar ou proclamar a mensagem de Deus, proclamar as advertências, proclamar o pedido de Deus para que o povo de fato venha se libertar das heresias humanas, das interpretações bíblicas de forma humana, e venham fazer com que Deus seja o nosso guia, a sua palavra seja a nossa luz. Irmãos, algo interessante, no livro Testemunho para a Igreja, volume 1, na página 77, nos diz assim: foi-me mostrado que o terceiro anjo, proclamando os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, representa o povo que recebe esta mensagem e ergue a voz de advertência para o mundo, para guardar os mandamentos de Deus como a menina dos seus olhos. E que, em resposta a essa advertência, muitos haviam de abraçar o sábado do Senhor. Irmãos, uma pessoa que compreende esta mensagem, a terceira mensagem, ele de fato também compreende que precisamos obedecer os 10 mandamentos. Eu acredito que em algum momento você já ouviu falar pessoas pronunciando que é impossível guardar os 10 mandamentos. Outros afirmam que essa história de mandamento é para o antigo Israel. Mas uma pessoa que de fato compreende essa terceira mensagem, a terceira mensagem angélica, ela também compreende que precisa sim de fato guardar os mandamentos de Deus. Irmãos, quando fala que a pessoa, né, irá receber o sinal da besta na sua mão ou na sua testa, existe aqui muita controvérsia. Este não é o nosso assunto, né, o nosso tema, mas existe muitas controvérsias. Né? Uns dizem que é o chip, outros dizem que é uma coisa, enfim, né? Mas não tem nada a ver com isso. O próprio texto nos dá uma referência a respeito de adoração. Então, a marca da besta é uma adoração, é no sentido espiritual, adoração, e não um chip, algo físico, mas envolve adoração. E nessa terceira mensagem, ela nos chama a atenção para que, de fato, não venhamos fazer parte deste grupo que irão adorar quem? A besta e também a sua imagem. E, consequentemente, também prestar homenagem ao próprio inimigo das nossas almas. Quando se fala a respeito da terceira mensagem, olha só o que nos diz aqui. Um comentarista diz assim: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Essa mensagem foi entendida pelos adventistas como início da queda moral das igrejas, em consequência de sua rejeição da primeira mensagem. Então, vimos que quando Babilônia caiu, ela começou, então, a dar o vinho da sua prostituição, ou seja, o evangelho distorcido. Isso fez com que as pessoas viessem perder de vista a essência
da observância dos mandamentos de Deus, a tal ponto de desacreditar na sua própria validade em nossos dias. E agora, desacreditando da mensagem de Deus, isso levaram até mesmo uma adoração de um falso dia, ou seja, um falso sábado, criado pelos próprios seres humanos. Isso também levou as pessoas a adorar seres ou criaturas, né, ao invés do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Mas nessa terceira mensagem, ela nos chama a atenção para que venhamos de fato, nos colocar sempre nas mãos de Deus. Agora, nesse período da proclamação da terceira mensagem, nós temos somente baseado na profecia o início, mas nós não temos um final como foi nas outras mensagens anteriores, né? Na primeira e na segunda. Acreditamos que ela vai até o fechamento da porta da graça. Essa mensagem de advertência, ela vai até os últimos momentos que chamamos o último momento da oportunidade. E nesse período, né, que antecede a volta de Jesus, o inimigo sabe muito bem que os seus dias é curto, então ele busca fazer de tudo para desviar a mente dos observadores dos mandamentos de Deus e daqueles que buscam obedecer a sua palavra. E o que é que ele irá fazer então para destruir ou desviar a mente das pessoas para a verdadeira obediência? Diz aqui então, um comentarista diz assim: Satanás e seus anjos disfarçados de Cristo, apóstolos ou entes queridos, falecidos, enganarão a todos afirmando que o verdadeiro dia de adoração a Deus é o domingo. As palavras desses seres terão mais valor do que as claras afirmações das Escrituras. É por isso, irmãos, que precisamos estar atentos para estes recados, para o que a Bíblia diz, para aquilo que de fato está escrito. Porque o inimigo, nesses últimos dias, ele irá, né, agora já no futuro bem próximo, ele irá se manifestar desta forma. E quando falamos as 3 mensagens angélicas, nós estamos falando 3 mensagens que nos chamam a atenção, 3 mensagens de advertência. Porque quanto mais o final se aproxima, mais o inimigo dobra as suas artimanhas, as suas estratégias em atacar o povo de Deus para tentar desviá-los do caminho da salvação. E nesse aspecto aqui de aparecer como um ente querido, como o próprio Cristo, como um apóstolo, é um laço que a Bíblia diz que, se for possível, ele enganaria até mesmo os escolhidos. Tão, vamos dizer assim, tão de forma verdadeira, né? Mesmo sendo falso, mas ele vai imitar de uma forma tão verdadeira que, se a pessoa de fato não tiver uma compreensão espiritual, ele não é capaz de compreender essas aparições do inimigo e também dos seus anjos aqui diante da humanidade. É por isso, irmãos, que precisamos estar atentos nessa mensagem que nos traz a advertência, porque ela nos leva para o futuro, para os últimos acontecimentos, né? Para o implante da marca da besta, para a adoração da sua imagem, para os sinais e prodígios que o inimigo de fato vai criar, né, vai inventar, para fazer com que as pessoas dêem mais crédito a essas palavras do que aquilo que está escrito. Qual é a nossa bússola? A nossa bússola é a Bíblia. E ele vai fazer com que as pessoas deixem de buscar o conhecimento na Bíblia e dê atenção às suas próprias palavras, né? É por isso que nos chama a atenção para examinar as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, disse o próprio Jesus. A mensagem do terceiro anjo foi enviada ao mundo para advertir os homens contra a recepção da marca da besta ou da sua imagem, na fronte ou na mão. Receber essa marca significa adotar a mesma decisão da besta e apoiar as mesmas ideias em oposição direta à palavra de Deus. Então, aceitar a marca da besta é aceitar as ideias também da besta. Quem é a besta?
eu acredito que é um próximo assunto que precisamos ali estudar, né? Não é o nosso assunto desta manhã. Mas alguém que receber esta marca, ele também vai estar aceitando todas as suas decisões. E qual é a decisão que nós precisamos aceitar? É aquela que vem, né, que vem do céu. Vimos que todos os anjos, mencionado aqui na Bíblia, ou todos os mensageiros, diz que ele viu outro anjo voando no céu, né, ouvindo do céu, de acordo com a sua tradução. Então vimos que essas mensagens, elas não são mensagens humanas, né? São mensagens celestiais, mas quem são os mensageiros? Aí sim, os mensageiros, as ferramentas, né, para a proclamação dessa mensagem são seres humanos. É claro que não qualquer ser humano, mas uma pessoa que se dedica a Deus, uma pessoa que de fato tem uma comunhão, que tem uma purificação de todo o seu ser, ele se torna um mensageiro. Inclusive você também é ou pode ser um mensageiro de Deus. Isso depende só de você, né? Quando Deus ele procurou alguém para proclamar a sua verdade, ali nos dias de Isaías. Isaías se prontificou, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus também está procurando um mensageiro nesta manhã. Será se é você? Isso depende de você, o querer que você venha falar igual Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, precisamos ser voluntários, precisamos ser prontos em nos colocar nas mãos de Deus e nos tornarmos mensageiros. Essas mensagens de advertência, que são 3, ela é para os nossos dias. Precisamos unir as 3, né, porque ainda são válidas para os nossos dias, e chamar a atenção das pessoas pela qual o dia na qual estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias de um julgamento. Estamos vivendo em dias de confusão, de interpretação bíblica. Por isso diz, caiu a grande Babilônia. Estamos vivendo nesses dias que pessoas ficam confusas. Ah, a Bíblia é só uma. Por que existe tantas interpretações? Ah, a Bíblia é só uma. Mas por que existe tantas igrejas dizendo ser a verdadeira e a outra falsa, né? E outras igrejas sendo falsas? Como compreender e como descobrir que igreja é a verdadeira? Examinando as Escrituras. Você, como mensageiro ou mensageira de Deus, devemos examinar as Escrituras para fazer com que essas pessoas de fato venham compreender que Babilônia está caída. Babilônia, no sentido espiritual, significa religiões que usam de interpretações humanas somente para agradar o próprio ser humano. A Bíblia chama também de portas largas, igrejas das portas largas, aonde recebe as pessoas sem nenhuma... Ah, Jesus só quer o coração, você pode vir do jeito que está e permanecer como está. Jesus faz o convite para as pessoas virem como elas são, mas não faz o convite, não tem uma proposta para elas permanecer como elas são, né? Por isso ele pede o coração para fazer um transplante, uma transformação. Ele promete dar um novo coração. As pessoas vêm com coração de carne, vêm. Mas quando chega aos pés de Jesus, quando chega no seu redil, agora ele quer fazer uma transformação, um transplante, né? A pessoa não pode permanecer como chegou. Agora, quando fala na terceira mensagem, aqui estou só fazendo um resumo, né, para a gente concluir. Na terceira mensagem, nos chama a atenção para os últimos ataques do inimigo. Os ataques do inimigo são aqueles que tentam desviar de uma vez por todas o entendimento da palavra de Deus. Abandone a Bíblia, né? Na segunda mensagem, encontramos que as pessoas, eles estudam, mas interpretam de forma errada. Na terceira mensagem, o inimigo trabalha para que as pessoas nem sequer estudem a palavra de Deus, nem sequer usem a palavra de Deus. Você, como mensageiro ou mensageira de Deus, devemos chamar a atenção das pessoas, fazer com que elas, de fato, venham examinar as Escrituras. Você também deve ser um estudioso assíduo da palavra de Deus. E o meu desejo nesta manhã é que venhamos nos colocar nas mãos do nosso Pai Celeste,
para que ele venha transformar todo o nosso ser e fazer com que venhamos ser pessoas consagradas. Assim também como foi no passado, né? Guilherme Mille, Samuel Snow, José Raimes, Carlos Fitt, Tiago White, e José Bates e muitos outros que deram início ali a essas mensagens, mas hoje nós temos a responsabilidade da continuidade na proclamação. Eu acredito que todos nós temos esse dever a cumprir. Se não estamos cumprindo este dever de ser também um anjo de Deus, um mensageiro celestial a proclamar mensagem de advertências às pessoas que têm fome e sede de salvação. Precisamos rever os nossos conceitos, nos colocar nas mãos de Deus, porque somente Ele é capaz de guiar nossos passos, é capaz de mudar a nossa maneira de pensar, é capaz de mudar as nossas atitudes com relação à interpretação bíblica e à proclamação do Evangelho. Que Deus nos abençoe e que tenhamos ousadia em proclamar essas 3 mensagens de advertências que são determinadas para os nossos dias, chamado de mensagens angélicas. Que Deus nos abençoe. Esse é meu desejo para com todos neste momento. Amém. Amém. Amém.